Se alguém com toda a licença pode usar a palavra sem dons, esse alguém sou eu, de fato. Nunca me vi como uma pessoa verdadeiramente dotada, mas sim como alguém que infelizmente carece de dons ou talentos especiais, em um sentido mais profundo. Sim. Então, se é assim que eu penso, muitos de vocês são assim também. Então, naturalmente, dá para ver que há algo, que existe algum tipo de dom aí. Você deveria estar fazendo muito mais. Amém. Agora, use o dom ou perca o domingo. Use o dom ou perca o domingo. Use o dom ou perca o domingo. Que dom? O dom de Deus. Agora, o dom que Deus está te dando aqui na primeira igreja de Los Angeles, certo? São coisas sobrenaturais que Ele concedeu a você. São os dons em você que te tornam belo no reino do Espírito. É o que Deus te deu que te faz ser uma pessoa legal. Entendeu? Isso te faz ainda melhor. Quando uma noiva está sendo recebida no casamento tradicional, vem até ela com presentes. E esses presentes te enfeitam e te deixam mais bonita. Quando Jesus nasceu, vieram com presentes. Presentes que fazem a pessoa não ficar sem nada. E isso enfeita e faz a pessoa ficar ainda melhor. E, na verdade, é por causa do seu dom que você pode ocupar seu lugar à mesa. A Bíblia diz que o dom abre caminho para o homem. É isso que a Bíblia diz. O dom abre caminho para o homem. Está nas Escrituras. O verdadeiro e inegável dom de um homem realmente abre o seu próprio caminho. Não é de forma alguma a idade do homem que importa. Não é a idade de um homem que abre caminho para ele. Não é a sua idade que abre espaço para você. Não é a sua idade. É o seu domingo. O seu domingo. Pode haver uma mesa. Só 8 cadeiras ao redor da mesa. Por causa do seu dom, eles arrumam mais uma cadeira. Você pode. Você tem que sentar aqui. Sentar realmente nesta mesa? Sim. Acredite que verdadeiramente não há amor sem presentes sempre. ILT, break time igual 0.5S e GT. Não há nada que eu ame sem presentes. É o amor de Deus por você que o faz lhe dar um presente. E o amor de um homem por uma garota fará com que ele a receba como um presente. Sim. Nós temos uma música. Gaste algum dinheiro. Leve-a para sair. Então, é sobre esse dom que estou falando neste acampamento. E é precisamente esse dom que faz com que você tome o seu verdadeiro e devido lugar. Não é a sua idade. Se você for seguir o seu dom e o dom de Deus, pode ser uma pessoa bem jovem e uma tia vai te chamar de papai. Alguém que poderia ser sua mãe vai te chamar de papai. E você vai chamá-la de minha filha, tia Teresa. Sim. Compre o presente pelo presente. Você diz minha filha, tia Teresa. E
Meu filho, tio Jones. Sim. Você diz meu filho, tio Jones está aqui. Sim, por causa dos dons. Então não é pela idade, não é pela idade que importa. Não é pela educação que você ocupa seu lugar na sala ou que você se senta à mesa dos ministros. Não é pela idade. Não importa quantos anos eu esteja por aí, mas sim pelo domingo. Eu estou onde estou por causa do dom, não por causa da minha idade. Na verdade, em Gana, a maioria dos pastores carismáticos está na casa dos 60 anos. Eu ainda não tenho 60 anos, mas eles estão na faixa dos 60. Todos eles são mais velhos do que eu. Sim, eles são meus mais velhos, mas são pessoas com quem eu me relaciono. E eu ocupo meu lugar à mesa, um lugar de grande importância, não por causa da minha idade, mas sim por causa do dom divino. Sim, estou explicando que você ocupa seu lugar à mesa do ministério, um espaço de serviço e a mesa da obra de Deus. Não pela sua idade ou pelo dinheiro que você possa ter, mas exclusivamente pelo dom de Deus. E por isso, neste acampamento, nós estamos te encorajando aqui a usar o seu dom e talento plenamente. A usar o domingo. E quanto mais você usa o seu dom, quanto mais você verdadeiramente usa o seu próprio dom, mais você ocupa o seu devido lugar à mesa. Às vezes com pessoas que você nem sabe como deve interagir. Você está comigo? Sente-se. Glória a Deus. Na igreja faz love pessoas entusiasmadas. Mas você não aceita. Você não toma seu lugar. Você não toma seu lugar pela excitação. Y. Você não toma seu lugar pela excitação. Você não chega a lugar algum de forma impulsiva, ou por excitação, ou por se deixar levar por um entusiasmo passageiro. Não ocupe uma posição significativa em um lugar de grande destaque apenas por estar feliz, animado, excitável ou por dançar. Você não ocupa um lugar verdadeiramente importante simplesmente por causa de sua dança. É legal dançar, é legal cantar, é bom fazer todas essas coisas. Mas ocupar um lugar no ministério e assumir seu verdadeiro lugar na casa de Deus e no reino de Deus é usando o seu domingo. É só o dom que faz você ser especial. Sem um dom você não tem. Olha, Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho. Então o amor que Deus tem, quando Ele te envolve com o amor dele, é te dando um domingo. Ele está sempre te dando alguma coisa. A Bíblia diz que ele deu dons aos homens. Então é isso. É muito importante você se levantar e usar o seu domingo. Tipo, foque realmente naquilo que Deus te deu. O que Deus colocou em mim. Porque, como eu disse, ficar animado, gritar, bater palmas não faz você se posicionar. As pessoas não entendem a nossa igreja. Às vezes temos estrelas da dança, isso. Mas nada disso. Eles acham que, talvez se você dançar, as pessoas vão vir para a igreja. Ou talvez se você cantar sim, as pessoas vão vir para... Nada dessas coisas são os dons. É por causa do dom que existem essas coisas. Mas isso não é o domingo. Isso não é um domingo. Então você ocupa o seu lugar pelo seu dom? Sim,
Como você viu, Kazai estava cantando agora há pouco. Como é que ela está aqui? O dom dela. Um dom faz você ocupar o seu lugar. Você está ouvindo? O seu dom faz você ocupar o seu lugar. Amém. Então todos aqui devem se levantar. Amém. E ocupar o seu lugar através do dom de Deus. O dom que Deus tem para você. Amém. Amém. Sempre que estiver de pé, volte para o seu lugar. Fique onde está seu assento. O presente de Deus mudaria sua vida, deixando de ser rotineira e normal. Desculpe-me por usar a palavra americano normal para algo fantástico e algo sobrenatural. Você está me ouvindo? Oh, sim. Levante a sua mão agora e peça a Deus. Senhor, eu quero verdadeiramente usar meu precioso dom, o dom que me concedeste. Meta Mazatolo Moca Baralimacha.
Pai, estamos animados hoje. Obrigado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Primeira Coríntios, capítulo 10. Agora eu vou. Vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 4. Versículo 10, aquele que verdadeiramente desceu é o mesmo que também subiu completamente muito acima de todos os céus, para poder falhar com alguns, ou seja, para cumprir o seu propósito divino de forma plena e eterna, de maneira completa e abrangente. Amém. E o versículo 8 diz: por isso ele diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém. Ele deu o que deu presentes aos homens. Amém. Você acredita que ele deu presentes aos homens? Então, já que você está aqui, para quem ele daria esses presentes? Qual homem? Sim. Ele lhe deu os presentes. Ele deu presentes a todos aqui, a menos que você não faça parte dos homens. Sim. Sabe, eu digo isso para mim. Deus me amou 2 vezes. Sim, Deus me amou 2 vezes. Ele me amou ao me salvar. Mas não sei como poderia ser salvo. Essa foi a primeira vez que ele me amou. A segunda vez que ele me amou foi quando me colocou no ministério. É o maior presente e amor que Deus pode me dar, me colocar no ministério. Tipo, toda a minha vida. Eu estou vivendo minha vida servindo ao Senhor. Quando você chega ao fim da vida, percebe que seus colegas, quem conquistou algo, conseguiu uma casa, um carro, comida e educação. É assim que a vida é. Esse é basicamente o fim da vida. E na verdade, isso é bem sem sentido. E é por isso que há tanta depressão em países ricos. Sim. Há tanta depressão em países ricos. Sim. E também suicídio. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Há tanto vazio nessa vida e muitos jovens conseguem perceber isso. Isso é sem sentido. Vai acabar em nada. Faço isso, aquilo, aquilo. Se não pensa, demita-se. Mas se você começar a olhar para frente, você perceberá. Quero dizer, esse é o meu futuro. Apenas coma, beba, vá, venha, vá, venha, vá, venha, vá, venha. E então você sai do mundo. Sim. Então, é com a profunda e avassaladora falta de sentido da vida que Deus busca ativamente ajudar você, demonstrando seu amor incondicional por você novamente. Todos aqui estão sendo amados por Deus novamente, depois que Deus tanto amou você e deu seu Filho para morrer por você e te salvar. Agora Ele está te amando de novo. Como Paulo disse, Ele me considerou fiel, me colocando no ministério, Quero dizer, Ele diz, eu agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço a Deus que me capacitou, sabe? Que Ele realmente me considerou uma boa pessoa e muito fiel. E então Ele me colocou no ministério. Eu só agradeci a Jesus. Por isso é ser amado 2 vezes. A primeira vez é ser amado, ser salvo. Nem todos são salvos. Muita gente não é salva. Muita gente não vai ser salva.
E muita gente não é salva e não será salva porque rejeitou Deus. E muita gente já rejeitou Deus no âmbito espiritual, até mesmo antes de nascer. Assim como Deus disse, eu te conheci antes de você nascer. Então eles rejeitaram Deus antes mesmo de se manifestarem do que você. Porque veja, Deus realmente fez Adão e Eva. Homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Então eles eram espíritos quando foram criados. Lembre-se de que eles foram criados à imagem de Deus antes de serem manifestados na carne. E ele pegou o pó e os formou. Então você existia no âmbito espiritual antes. Então muitas pessoas já rejeitaram Deus e é por isso que elas nunca respondem. Assim, acho que vou dizer essas coisas para outro grupo. Sim, tristes ficam. Então Deus está te amando 2 vezes. E Ele diz que deu dons aos homens. Agora eu só quero perguntar à igreja Farslove se vocês estão incluídos entre as pessoas que Deus é. Esse é o dom depois da salvação, depois de te dar Cristo, os dons que Deus deu aos homens. É isso. Isso é uma aspersão de dons para os homens. Se você puder receber. Se você puder receber. E os dons estão claramente listados. Olhe para isso. A alguns ele deu apóstolos. Quero dizer, essas coisas geralmente são ditas para pessoas em escolas de bispos ou escolas proféticas. Mas ele deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. Quero dizer, a menos que você ache que essas coisas deveriam ser pregadas ou ensinadas para algum outro grupo. Mas eu vou te dizer para qual grupo isso deve ser pregado. Quantos querem saber qual é o grupo? Está bem ali. Está bem ali. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, o grupo que é definido como pessoas que tinham que receber essas 5 distribuições de dons está listado ali. Ele diz, por isso subiu às alturas celestiais, levou cativo o cativeiro e deu dons verdadeiramente preciosos aos seus africanos. Ele deu dons aos estudantes da Bíblia. Ele deu dons generosos aos europeus e também concedeu presentes valiosos a todos os homens, sem distinção. Ele deu dons às mulheres. Ele deu dons aos anciãos. Ele deu presentes aos membros mais antigos. Ele deu dons aos homens. Você está incluído nos homens? Ah, sim. Isso significa que de todos nós aqui, você pode recebê-lo. Se você puder recebê-lo. Um ou mais. O que está acontecendo? Uma ou mais dessas pessoas. Tudo bem. Um ou mais desses presentes. Ok. Devem ser dados a você. Sim. Uma vez que você está incluído nos dons dos homens. Sim. Uma vez que você está incluído neste grupo chamado homens, então você está comigo? 1, 2, 3,
4, 5. Você deve ter algo para si mesmo. 1, 2, 3, 4. Então, isso realmente significa que dentre as pessoas que estão aqui presentes, ou seja, você é um apóstolo ou talvez um profeta. Você é um apóstolo, um profeta, um pastor, um professor ou um evangelista. De acordo com o que estamos lendo na Bíblia, os dons foram dados aos homens. Não sei qual outro grupo. Se você puder me dar apenas um grupo, digamos, de anciãos, seriam os estudantes da Bíblia? Que grupo é esse? Homens. Homens. Então isso significa que todos aqui são evangelistas dedicados, pastores zelosos, mestres sábios e apóstolos enviados, todos com um propósito divino. Por que Deus daria o que você precisa para essa pessoa e não para você? Até eu estaria pedindo a Deus: não, eu não sei por que você deu para essa pessoa. Veja agora, então, cada pessoa aqui, quero dizer, esses 5 não. Ah, eu tenho o dom de dar, ou eu tenho o dom de ajudar, ou... Não tente extrapolar as coisas. As 5 coisas aqui. As 5 coisas aqui. 5 presentes que foram dados. E se você puder receber e acreditar, você receberá. E sabe, quando olho para a minha vida, percebo que de maneiras diferentes, todos os 5 dons gostaram de operar em todas elas. De maneiras diferentes. Ah, sim. De maneiras diferentes. Sim. E eu acredito que cada pessoa aqui, ou não, ele deu presentes aos anciãos. Ele deu presentes ao Wood. Ele deu presentes ao QSC. Ele deu presentes para quê? Homens. Homens. Você é um dos homens? Sim. Isso é tudo? Sim. E a palavra homem significa seres humanos. Sim, seres humanos. Então, quando você é um ser humano, é isso. Você ganhou um presente. Você ganhou um presente. Agora você ganhou um presente. Agora você ganhou um presente. Você ganhou um presente. Ah, sim, sim. É por isso que, sabe, na primeira igreja de Los Angeles, nós temos jovens que são bispos. Eu consagrei porque reconheço o que Deus está fazendo. Ele não está esperando. E eu acho que talvez não haja esse tempo. Ele não está esperando as pessoas crescerem. Dizemos, esse maduro, esse velho, esse sei lá o quê. Nessa altura, eles já estão barrigudos e cansados. Muitos de vocês vão ficar barrigudos no futuro, mas não sabem disso. Olha, vocês conhecem aquela história? Tinha um filhote de hipopótamo. É assim que fala? E ela perguntou, ela perguntou para a mãe: mamãe, por que sua boca é tão grande? E a mãe hipopótamo disse: espera para ver. Logo você vai saber por que minha boca é tão grande. Ah, sim. Estou em meio a apóstolos. Ah, sim. Estou no meio de apóstolos. Estou no meio de pastores. Estou no meio de mestres. Estou andando perto de evangelistas.
Estou perto de profeta recebendo em nome de Jesus. Assim, quero dizer, estou cercado de apóstolos, estou cercado de pastores, estou cercado de mestres, estou cercado de evangelistas. Isso é incrível. Isso é incrível. Quero dizer, esse é o amor de Deus pelos homens, pelos seres humanos, pelos homens e mulheres depois de salvá-los. Esse é o amor que Ele tem por eles, o amor de dar presentes. E não diga, eu tenho o dom de fazer cabelo, ou eu tenho o dom de ser cabeleireira ou de fazer unhas, ou tenho o dom de fazer maquiagem. E esse é o meu dom para preparar pessoas para seus casamentos. E esse é meu presente. Bobagem, isso não está entre os 5 presentes. Meu dom é tocar teclado. Não, eu tenho um dom musical. Estou falando de 5 presentes que Ele deu aos homens, seres humanos. Sim. 5 presentes que Ele deu aos seres humanos. Tenho o dom de ensinar em sala de aula. Eu ensino física. Eu ensino biologia. Tenho o dom de ser professor de biologia. Tenho o dom da carpintaria. Tenho um dom para design gráfico. De onde você tirou todas essas distorções? As 5 presentes que Ele disse ter dado aos homens quando ascendeu. Simplesmente despejou tudo nos homens. Sim. Dom da fotografia. Não, Ele não deu o presente da fotografia. Ele deu cinzas aos homens, tornando-os cinzas. Ele deu de presente estrelas dançantes. Sim. Não, eu mesmo estou surpreso com o que estou dizendo. Estou lendo a Bíblia para você. Ele realmente te amou pela segunda vez e depois deu presentes? Sim. Imagina se alguém viesse e dissesse, obrigado pelo presente. Qual foi o presente? Eu recebi uns miojos. Não, eu não dei miojo para ninguém. Disse, você está trazendo uma carta enorme me agradecendo pelo miojo. Eu não te dei miojo. Você foi ao Lineu. Eles deram macarrão. Você estava tentando que eu dei um presente de macarrão. Como é chamado aqui, por favor? O nosso querido amigo Fami. O nome dele é Rami, sim. Rami. Como se soletra isso? Lamen. Miojo. Uau! Então você chama isso de quê? Lamen. Macarrão instantâneo ou lamen? Sim. E você está me agradecendo pelo macarrão instantâneo. Eu nunca dei miojo para ninguém. Lud, você sabe como é que isso parece. Então Deus perguntando, Deus, obrigado dom da fotografia. O que dizem? Deus, obrigado dom estrela dançante. Eu não dei miojo pra ninguém. Macarrão, eles estão me agradecendo e me assistindo por causa do miojo mudu. Deus, obrigado pelo dom de ser recepcionista. Estou feliz você ungido a ser ungido. Diretor. Asa. Eu te amo, Jesus. Deus está sentado ali. Digamos, eu dei apenas 5 presentes. Eu dei apóstolos, eu dei profetas, eu dei mestres, eu dei evangelistas e eu dei crentes. E eles estão me agradecendo pelas cinzas.
Eles me agradecem por tocar teclado. Teclado e violão. Controle de guitarra e som. Senhor, obrigado por me tornar um engenheiro de som. Ah, eu te adoro por ter me tornado um engenheiro de som. O dom de um engenheiro de som. O que você precisa entender é que sem fé você não pode agradar a Deus, servir a Deus ou seguir em frente. Você tem que realmente acreditar porque você pode olhar para si mesmo. Eu apóstolo de quê? Meu profeta de onde? Por quê? Eu me tornei um profeta. Eu, um pastor. Como eu seria um pastor? Professor. Tenho até muito medo e realmente vergonha de ficar em pé em público. E você está dizendo que eu sou um professor. Como eu seria um professor? Lembro-me de que anos atrás fui ver um irmão depois do culto, depois da igreja, especificamente para uma coisa. Eu disse, rezem por mim, eu tenho um problema. Não consigo ficar na frente das pessoas para falar com elas. Esse é o meu maior problema neste mundo. Sim. Sim. Quem conhece Gana sabe, tem uma igreja chamada Richchurch. Eu fui para uma reunião de comunhão lá. E foi, acho que à tarde. E eu fui vê-lo. Me ajoelhei na igreja e ele impôs as mãos sobre mim e orou por mim. Esse é o meu problema. E você diz que foi chamado por Deus. E o meu problema era ficar na frente das pessoas e falar. Não, não. Olha o que estou fazendo. Então você deve. É preciso fé. Quer dizer, se eu te chamo de apóstolo, até eu tenho que ter fé quando olho para você. Venha, 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 fique aqui, eu disse. Isso é, qual é o seu nome? Latina. Latina. Disse esta apóstola latina. Esta é uma profetisa. Latina ou professora? Latina ou pastora latina? Será que eu preciso mesmo de fé? Quando olho para ela, eu preciso de fé. Sim, porque é uma menininha. Como ela é uma profetisa? Ela é apóstola. Como alguém se torna apóstolo? É impressionante. Mas sem fé, você não pode agradar a Deus. Sem essa fé, você não consegue. Você não consegue caminhar. Mas nós andamos pela fé. Você nem consegue dar Você não consegue dar o próximo passo se não tiver fé. Você tem que acreditar nas coisas para servir a Deus. Você deve pensar que Deus está dizendo a verdade e que de alguma forma isso deve ser verdade e que de alguma forma isso vai acontecer. E de alguma forma você é um apóstolo ou tem o dom de um apóstolo ou profeta. E você vê que é seu. É a sua falta de fé que faz você dizer, eu tenho o dom de quê? Fotografia. Vir, fotografia. Vir, sim. Eu digo, se eu olhar para esse cara, este é o apóstolo Vatten. Eu disse, este é o pacto dos apóstolos. Parece mais com a fotógrafa Kena. E você disse que ele está no Ministério de Ajuda. Mas você ficará surpreso com o que é essa pessoa parada aqui segurando essa coisa, se você puder recebê-la. É por isso que quando João Batista veio, Jesus disse, se você pode receber, esse é Elias. Então, como está Elijah? O que é Elias? Ele disse que se você pode receber, depende de você. Jesus dizendo, você é de cima, você é de baixo. De cima, você está familiarizado. Você não sabe muitas coisas. E eu acredito. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje, mas eu acredito que se há 200 pessoas aqui, se há 500 pessoas aqui, eu estou no meio de 500 apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas.
Essa é a verdade, verdadeiramente. E se você morrer sem cumprir isso, então, portanto, a culpa é sua. Mas não é que Deus não te chamou, ou que Deus não te deu um dom, ou que Deus não concedeu dons, a não ser a Deus restaurou dons aos homens. Exceto. Que? Eu não sei onde eles estão. Exceto. Então, sem fé, você nunca vai se tornar o que Deus quer que você se torne. E veja, muitos anos atrás, eu senti profundamente em meu coração que Deus queria que eu fosse um pastor e que eu ensinasse a sua palavra sagrada e inspiradora para as pessoas. Então eu falava muito sobre pastorear. Sim. E como uma pessoa muito jovem, eu estava profundamente envolvido com o pastoreio, procurando ativamente por pessoas. E eu aprendi tudo o que pude sobre isso. Sim, eu realmente me dediquei a ouvir, aprender, ler, descobrir e aprofundar sobre pastoreio, sobre ser pastor verdadeiramente. Tanto em Swahili quanto em Yorubá, só existe uma palavra para pastor e pastoreio. É a mesma palavra. Não existem duas diferentes. Pastores e pastores. Pastores são chamados de pastores em Swahili e pastores são chamados de pastores. No Yorubá, na Nigéria e no Quênia é a mesma coisa. Cuidar de pessoas é como cuidar de ovelhas. Estudei isso. Existem livros pastoreio. Porque se você simplesmente acreditar que Deus quer que você seja um pastor, você vai se dedicar a isso. E haverá tantas coisas que você vai descobrir sobre ser um pastor se Deus te chamou para ser um profeta. Existem tantas coisas sobre ser um profeta, sobre como enxergar, como entender sonhos, como interpretar sonhos, como profetizar, como saber, como perceber, como sentir no espírito, no reino do espírito. Mas veja, tudo depende do que você acredita. Assim que você começa a acreditar que uma dessas coisas é verdade, assim que você começa a acreditar que apenas uma delas é verdadeira, seja apóstolo, seja pastor, seja mestre, seja evangelista, seja profeta. Assim que você começa a acreditar, você começa a dar passos em direção a se tornar aquilo que acredita ser o domingo. Então, eu não sinto nada em particular. Você não precisa sentir. Os sentimentos demoram muito para chegar. No reino do Espírito, demora muito tempo para obtê-lo. Mesmo aqueles que já fizeram sexo descobrem que demora muito tempo para os sentimentos surgirem no sexo. Assim, quer dizer, você deve estar bem no mar para saber ter certos sentimentos a partir de um certo momento. Você deve ser mau, um veterano. Assim, você está bem longe no mar, muito distante da terra. Demora muito para os sentimentos chegarem. Os sentimentos vêm e vão embora. É por isso que casados não interessam o sexo. Porque quando os sentimentos aparecem, eles vão embora rápido. Oh, acredite em tudo. É tudo conselho. É conselho e orientação. Assim como leva tempo para os sentimentos virem e irem embora. Leva muito tempo para ter sentimentos no ministério. A verdade é a verdade. A realidade é a realidade. Sim, mas leva tempo até você sentir que é um pastor. Leva muito tempo até você sentir que é um apóstolo. Leva muito tempo até você realmente sentir que é um profeta. Mas seja você ou não, o que importa é se você é. Se você está fazendo sexo, significa que está fazendo sexo, independentemente de ter sentimentos ou não. Leva tempo para os sentimentos. Pode até ser doloroso. Estou falando com a pessoa errada. Enviarei para algum lugar. Outro. Eu vou parar. Acho que vou parar.
Sim. Se você está procurando sentimentos, então espere até que o reino venha. Não simpla graça pastoral. Não simpla graça pastoral, não sinto. Pastor, não me lembro da última vez que eu doutor. A graça pastoral. Não sinto a unção profética. Você não sente o profeta. Sabe, uma vez eu estava assistindo Benin e ele estava prestes a pregar sobre, acho que passos para a unção ou alguma outra coisa. Enquanto ele pregava e falava, começou a perguntar para ele se iam almoçar ou algo assim. Ele estava com fome, sabe? Fiquei surpreso. Estava dizendo que a unção estava chegando. Ah, o sentimento que ele estava tendo era de raiva. Se você está esperando sentir um profeta, um pastor acontecer, mas você vai surpreender o que pode demorar. Mas se você crer, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, enquanto estou aqui dizendo que Deus deu dons aos homens, você precisa esperar com muita esperança que você seja uma dessas pessoas a quem Deus está dando dons. Você tem que acreditar nisso, mergulhar e desenvolver convicção em si mesmo de que é um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre. Assim. E realmente você vai ver que deste grupo aqui, nos próximos 10 anos, as pessoas vão se perguntar: de onde você veio? De onde você veio? Como é que você se tornou o que se tornou? Como é que você está fazendo todas essas coisas? Você é só uma mulher. Você nem é, tipo, qualquer homem com uma esposa e 3 filhos, fazendo seja lá o que for. Você é só uma garota solteira. E você tem tantos homens ao seu redor. Homens que são seus tios vêm e você chama eles de meu filho. Meu filho, o tio Tom está aqui. E o tio Tom. Olá, tio Tom. De nada, meu filho. Tio Tom. De nada, minha filha. Tia mãe, Maria. E ela é muito mais velha do que a amiga da sua mãe. Você está chamando ela de minha filha? Uau! Ah, sim. Obrigado. Hashtag que Jesus cuida de vocês. Deus está abençoando você com esse presente, se você somente crer. Ouça, ninguém pode dar um passo à frente a menos que tenha fé. Com essa fé não há movimento frente. Você nunca dá um passo à frente ter fé, porque a Bíblia diz andamos pela fé. Damos pela fé. Avançamos pela fé, pois andamos pela fé. 2 Coríntios 5, 7. Você dá um passo à frente pela fé, avança mais 1 centímetro. A única maneira de seguir em frente é ter fé e simplesmente acreditar. Você acredita ser cura, ausência de sentimento. Você acredita. E então você continua. E você ficará chocado com quem você é. Laçaual. Você ficará chocado com o que se tornou. Você ficará chocado com o que Deus fará de você. Sim, tendo fé em Deus. Amém. Você está me ouvindo? Devo parar? Assim. Todos que estão aqui. Todos que estão aqui estão incluídos nisso. Meu verso é eficaz para isso. Ele deu presentes. Você é um. Assim. Chamar. Você está incluído. Isso vai acontecer, praticamente.
Muitos anos atrás, liguei para um irmão. Eu disse a um irmão, eu disse, por que é isso? Ou não sei se eu disse a Deus, nada que eu faça grovos. Nada. Nada. Nada cresce. Cresceu? Cresceu. Mas antes de crescer, eu estava incluído nas pessoas que reclamavam que nada crescia. Quantos já reclamaram que ele não cresce? Estou falando com pessoas certas? Talvez eu esteja falando sozinho. Talvez eu esteja apenas. Eu estou tendo fantasias. Oh, sim. Estou entre as pessoas que frequentemente perguntam: por que nada do que eu realmente faço cresce e tudo permanece tão pequeno? E tenho certeza de que meu querido apóstolo havaiano aqui deve estar pensando exatamente: por que nada cresce de verdade? Oh, sim. Espero que todas as garotas aqui acreditem no que estou dizendo. Você acredita nisso? Acredite. Eu vejo, há muitos papéis que serão desempenhados pelas meninas. Há muitas mulheres que são mães e pais. Eles são mães e pais. Não estou tentando fazer as mulheres se sentirem felizes. É verdade. Eles são mães e pais. Eles são forçados a existir porque não há amante e não há pai. Mas ambos são mães e pais. E no ministério, há muitas jovens mulheres que serão forçadas a se posicionar claramente como apóstolas, pregadoras e professoras, de forma inequívoca e sem hesitação, e sem qualquer ambiguidade. Ah, sim. E se você se casar, eu vou te ensinar como não ser um dragão. Esse é um ministério completamente diferente. Ser esposa é como alguém que saiu de casa usando jeans e qualquer outra coisa. Você veste sua jaqueta ou o que for e volta para o seu quarto. Você não usa o jeans e a jaqueta que usa para ir ao banco, ao escritório, ao trabalho. Você não faz isso. Você não usa essas roupas. Você tem que mudar completamente para um tipo de roupa totalmente diferente e então agir como uma operadora. Sim. Acho que vou dizer isso para um grupo mais velho, porque os que estão aqui são jovens demais para o que estou falando. Vou parar o que estou dizendo. Então, quando você se torna apóstolo e precisa ser esposa, você tem que mudar as vestimentas. Sim, porque você não pode ser apóstolo para o seu marido. Você escreveu um apóstolo para o seu marido. Ele nunca precisou de um apóstolo. Ele precisava de uma esposa. Ah, sim. Como você pode ser apóstolo para um homem? Ele precisava de uma ajudadora, não de um apóstolo. Você pode ser apóstolo para uma nação, mas precisa tirar todas essas coisas e vestir uma nova roupa. Quero dizer, esse grupo não entende do que estou falando. Vou mudar isso. É como se fosse profundo demais para isso. Preciso ir mais fundo desse lado. Há mais resposta deste lado.
Certo, sente-se, citam. Então agora veremos como desenvolver todos esses diferentes e significativos aspectos do seu ministério. Assim, agora, como você vai saber? Como você vai saber de fato o que é? Porque temos que começar com um desses 5. Depois que você aceita, não há nada como o dom da fotografia. Você entende o que estou dizendo? Tenho certeza que sim. Talvez haja. Mas eram 5, e nesses 5 eu precisava me concentrar. Agora, como você vai saber qual? Quantos? Quer saber como você sabe qual? Sim. Sim. Não quero de forma alguma parecer assustador, mas como exatamente saber qual garota escolher entre tantas opções? Sim, você. Alguém está trazendo uma revelação. Sim. Como você realmente sabe qual garota está sendo mencionada ou a quem você se refere especificamente? Não, estou me referindo ao jovem, aquele que está presente. Sim, estou ouvindo atentamente e com toda a minha atenção o que você tem a dizer neste momento. Olá, profeta. Oi. Como saber de qual garota você deve gostar? Como você sabe qual garota você deveria escolher? De todas as muitas garotas legais. Hein? Baseada em sua fé no Senhor. Zeno, Senhor. qualquer, algum outro critério? Qualquer outro. Por escolher uma garota. Escolhendo uma garota. Estar limpo e arrumado. Como ir? Como saber com qual garota se casar? Não sei. Alguma ideia? Nenhuma ideia. Não sei. Deste lado. Certo, confira. Sim. Ah, o rosto. Você sabe. Ela tem que ter. Você sabe. Olhos bonitos. Você sabe. Você sabe. Alguns. Algumas pequenas curvas. Mas depois vai. Bezerros e filhotes. Certo, sente-se. Agora vamos focar nossa atenção nas panturrilhas, que são músculos importantes para a locomoção e o equilíbrio do corpo, e também nos olhos, que são órgãos essenciais para a nossa percepção visual e interação com o mundo ao nosso redor, permitindo-nos ver e interpretar o ambiente de forma clara e detalhada. Agora, no mesmo desejo, você tem que olhar para o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas, o ministério do pastor, o ministério do mestre, o ministério do evangelista, e ver qual deles tem curvas e olhos. Acho que vou parar. Acho que vou parar por quê?
Sente-se, sente-se. Panturrilhas e olhos. Agora, o que esse irmão talvez não compreenda ou não saiba é que no vasto e complexo campo da ciência, especificamente na ciência da atração, que estuda os elementos que nos cativam, as curvas e os olhos são, de fato, tipos muito específicos e determinados de atração que exercem um poder considerável. Sim. Veja bem. Se eu pegar o seu rosto e colocar no computador e apenas mudar algumas poucas coisas no rosto, especificamente as panturrilhas e os olhos, e algumas outras características, por exemplo, você vê como uma pessoa muda. Tenho certeza de que você já viu isso em algum filme. Eles só fazem alguma coisa. O rosto da pessoa vai mudando. É o mesmo rosto, apenas pequenas coisas. E são essas coisas que cientificamente fazem as pessoas notarem, dependendo do que há nelas que é atraente para aquilo ou que é atraído. Esse tipo de coisa. Sim, então elas são muito pequenas, mas não é possível dizer facilmente porque você gosta de alguém. Sim, porque há algumas pessoas que são atraentes para você sem que isso aconteça. Não quero dizer o último. Você apenas os nota. Sim. E a beleza dos olhos está nos olhos de quem vê. Isso significa que todo mundo tem algo único que acaba notando. E é por isso que, às vezes, quando você escolhe um amado ou escolhe com quem quer se casar, às vezes não deveria realmente perguntar para alguém se é bonito ou não, porque a pessoa pode não ter aquele olhar para aquelas curvas e aqueles olhos. Então, quando você pergunta se é bonito ou não, ou seja, se é legal ou não é legal, a pessoa pode ficar quieta e você acaba desanimando. Ou a pessoa só vai dizer, se você está feliz com isso. Se você está feliz, se você gosta. N. Espero realmente que eu não esteja só falando sozinho aqui neste momento, comigo mesmo, neste exato instante. Tipo, desabafando e reclamando. E então, todo mundo aqui já percebeu certas coisas sobre um apóstolo, sobre um pastor, sobre um professor, sobre um evangelista, sobre um profeta. E você percebeu isso no âmbito do Espírito. Deus está te chamando para essa coisa. É por isso que a Bíblia diz que se alguém deseja, segundo 1 Timóteo 3, o ofício de bispo, isso é algo muito grande. Quando você começa a desejar, veja bem, significa que seu olho escolheu, seu olho selecionou. E já quando eu tinha uns 20 anos, ou talvez até mais. Talvez quando eu era adolescente, meus olhos tenham pousado em um pastor. Veja, eu me senti atraído por Fred Price. Fred Price. Você conhece Fred Price? Ele morreu durante uma pandemia. Sim, um pastor em Los Angeles. Eu me senti atraída por ele. Percebi. E eu fui atraído. Embora eu estivesse ouvindo Kenneth, eu não sabia o que era aquilo. Ele se sentia atraído pelo que estava fazendo. Eu queria ser pastor e professor. Pastor e professor Frederic Cassé. Preço, legal para mim. Quero agradecer ao pastor professor Dark Alvornius. . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 。 . . .
O que estou dizendo é que o que seu olho vê como essa coisa é verdadeiramente legal e significativo. Veja, isso já demonstra claramente que Deus o chamou para algo grande. Você está aí? E talvez esse seja o presente que Ele está derramando sobre você. Amém. Você está me ouvindo? Oh, sim. Isso mostra que esse é o presente que Ele está derramando sobre você. Sim, mas vou te dizer que se não precisar de fé, então não é de Deus. Quando eu digo se nem mesmo tipo, você está tão longe disso que chega a parecer engraçado. Você acha que vai ser alguma dessas coisas? Sim. Porque vai precisar de fé. Sim. Sabe, eu me lembro quando subi no palco para começar a primeira cruzada de cura de Jesus. Se algum dia você tiver a chance de ver isso, veja, alguém me disse outro dia que ele foi lá e deu uma olhada. Mas quando eu estava no palco, no púlpito, na primeira cruzada que tivemos, quer dizer, foi no baile de boas-vindas, quando eu estava no palco e numa tenda. Eu apenas ri para mim mesmo ou sorri. Eu disse, estou aqui, estou aqui. Isso foi há 20 anos. Eu ri e disse, estou aqui. Evangelismo. O evangelista, eu estou ali. Está acontecendo de forma prática e verdadeira. Assim. Então esse tem sido o meu objetivo. Meu objetivo não é me tornar algo. Mas Deus me mostra essa atração. E eu acredito que esses 5 dons, quero dizer, Ele os deu aos homens. Assim, sabe, uma vez eu estava pedindo a Deus, eu disse, olha, você sabe, eu quero algo de você. Sabe, eu disse a Ele, com base nisso e naquilo, é isso que estou procurando. Eu agradeceria se você fizesse algo por mim. Não vou lhe dizer o que é. Assim. Mas eu lhe digo, quanto mais você se sentir atraído pelas coisas espirituais, mais você as verá, e essas coisas não serão o que você está procurando. Sim. Então eu oro para que neste acampamento os apóstolos vejam o seu caminho claramente à frente, os profetas vejam o seu caminho claramente à frente, os evangelistas vejam o seu caminho claramente à frente, e os pastores e mestres vejam o seu caminho claramente à frente e se tornem verdadeiramente aquilo que vocês devem se tornar. Em nome de Jesus, podem se sentar. Agora, quantos acham difícil acreditar que podem ser alguma dessas coisas? Só 6 pessoas. Ok. Lindo. Eu não culpo você. Não culpo por não acreditar, porque você sabe, a fé é de fato a qualidade mais essencial e importante que você precisa ter. Sabe, muito recentemente, eles fizeram um documentário bastante detalhado sobre como o ministério realmente começou. ILT, Break Time igual 0.5S e GT. Tocamos durante a pandemia. Certo. Quando olho para isso, sinto que realmente tive fé. Essa coisa que estou fazendo. Eu disse, ei, como eu acreditei em tudo isso? Não havia nada e eu estava seguindo em frente. Sim, não havia nada e eu estava seguindo em frente. Essa é a sua grande chance de exercitar a sua fé e usar a sua fé de forma plena. Sabe, uma vez eu tive uma experiência realmente na verdade, com algumas outras pessoas.
Eu realmente confiava nessas pessoas. Eu gostava delas, curtia a companhia, trabalhava junto, fazia várias coisas. Aí, um belo dia, eu realmente descobri que elas eram de fato desleais ou talvez traiçoeiras, sei lá. Aí então um deles disse: "Ah, me desculpa por isso, por aquilo e tudo mais, e assim por diante. Me dá mais uma chance." E eu disse: "Claro que sim, posso te dar outra chance, mas leva muito tempo para que você possa realmente provar isso de verdade, sabe? Para provar alguma coisa leva anos." E eu falei para ela: "Na minha idade avançada, você vai precisar de mais uns bons 20 anos, talvez até mais, para realmente provar que me ama de verdade." Sim, porque você provou que não me amava e jogou fora 20 anos de oportunidade, digamos 20 anos. Então agora, se você quer que eu confie em você de novo do mesmo jeito que eu confiava, vai precisar de mais 20 anos, porque isso leva muitos anos. E infelizmente a vida passou. E eu não sei se a gente vai ter mais 20 anos para provar qualquer coisa, porque a vida simplesmente passou de fato, realmente. A gente está. Eu já não estou mais, digamos, na sua idade. Então, para você provar. Não. Para você provar que me ama, talvez você precise de mais 20 anos. Porque já se passaram 20 anos e eu não sei, 20 anos. Eu já vou estar com mais de 80 anos, ou 80, sei lá, nessa época da minha vida. E aí, quando eu souber com toda a certeza que você realmente me ama, aí sim, finalmente, a gente pode começar. Pronto, é a história. É uma história hipotética, mas é a história da sua vida. Quando você chegar no céu e ver Jesus em sua glória, e ver o quanto ele é real, e perceber que tudo aquilo em que acreditamos é mesmo verdade. E você diz: "Ah, eu realmente te amo, Jesus." Eu quero que você tente. Eu estou impressionado. Sua glória. Você é tão lindo. Ok. E eu quero, você sabe, apenas me dar uma chance de provar. Eu disse não, a chance já passou. Foi quando você esteve na Terra todo esse tempo. E agora que a Terra acabou, não há mais oportunidade de mostrar que te amo. Sim. Então, enquanto eu também olho para esse cara dos caras, eu disse: "Você me ama, você gosta de mim, você realmente acredita em mim." Mas com base em tudo isso, você não me amou. Você não acreditou em mim, você não me mostrou esse amor. Ok, vou te dar uma segunda chance, mas a verdade é que quando passarem esses 20 anos, eu vou estar com 80. Não sei se ainda estarei trabalhando ativamente no ministério e se vou precisar dos seus serviços ou seja lá o que você tem para oferecer. Então você perdeu a chance. Sim. Agora todo mundo vai descobrir que Jesus é glorioso, que Jesus é lindo, que Jesus é real, que o céu é real. Tem que ser real, apoiamos nele. Apostamos nisso durante nossa vida. Todos descobrirão a verdade, mas ao descobrirem dirão: "Te adoro, Jesus." Você é incrível. Você é alguém de Deus aqui. Levante-se, levante-se. Jesus, você acredita em mim. É fácil acreditar quando você vê. Então, essa é a única chance que você tem de acreditar nas coisas. E é quando você acredita. É quando você acredita, quando não pode ver, que você pode mostrar que realmente acredita em algo. Mas quando você pode ver, não há nada para provar a Deus. Está tudo ali. Sabe, uma vez o Estevão Neder veio à nossa igreja e sabe, ele estava lá embaixo no escritório comigo e tudo mais.
Mas foi quando ele veio, quando tivemos um culto na igreja e ele estava lá e dissemos, por que ele não toca ou canta alguma coisa antes de ir embora? Porque quero dizer, a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade dessas. Então ele subiu ao palco, tocou e cantou alguma coisa. Agora, quando ele tocou, veja, a grandeza do Stevie Wonder não está em tipo ele. Talvez ele seja um pianista melhor do que esses caras aqui. Você percebe isso? Ele é tipo. Ele é melhor no piano do que todos esses caras ou. Mas a grandeza desse homem está no fato de que ele não pode enxergar, entende? E aí você, que pode enxergar, não consegue tocar as notas direito. Você entende o que eu estou dizendo? E você, que pode enxergar, não percebe que está prestes a tocar um dó sustenido em vez disso. Você nem sabe o que é dó sustenido, ou ré sustenido, sol sustenido ou sol bemol. Mas ele que não pode enxergar é isso que o torna tão incrível, o fato de que ele não pode ver o que consegue fazer. Então, o motivo pelo qual seremos mais elevados que os anjos é porque fomos colocados em um mundo onde não podemos enxergar. Então, enquanto fazemos grandes coisas para Deus, a grandeza disso é que não conseguimos enxergar nada. E Deus raramente nos dá vislumbres do mundo real. Veja, este não é um mundo real. Como isso poderia ser o mundo real? Se você fosse Deus e estivesse criando o mundo, por que faria um mundo físico que não é o mundo real, que é o mundo real, e ficaria em um mundo irreal? Você já pensou sobre isso? Se você fosse Deus, por que criaria um mundo que é o mundo real? E ele, Deus, permanecerá em um espírito, em um mundo espiritual. Ele faz de você um ser humano para estar no mundo real. Agora, este não é um mundo real. Esse é o mundo real lá fora. Sim, ele raramente nos dá vislumbres desse mundo. É por isso que quando alguém tem a chance de ver, de ter um vislumbre do reino do Espírito e LT, break time igual 0.5S e GT, e de ver algumas dessas coisas, é um verdadeiro tesouro precioso. E para quem quer que ele dê esses vislumbres, estamos sempre interessados em saber o que o Senhor mostrou e o que ele está mostrando. Sim. É por isso que essa conversa, por exemplo, foi tão boa para mim, porque eu estava interessado em ouvir o que Jesus disse a ele, que Jesus é real, que ele se sentou e conversou com ele sobre seu ministério por 2 horas. Sim, ele estava conversando com ele sobre o seu ministério e o que ele tinha sido chamado para fazer. E Jesus vai sentar com você, discutir o seu trabalho e o ministério que ele te deu e responder algumas perguntas. Quero dizer, é fantástico, mas raramente temos esse tipo de coisa. Sim. Sério? Sim. Então é muito importante, sabe, que a gente tenha fé. Você sabe, e eu só estou dizendo para ter fé, que existe um presente real. Sentir ou não sentir, basta ter fé. Assim que você tem fé e acredita nisso, você dá um passo à frente, o próximo passo à frente. E também foi o que eu disse, atraente para você. Hayard Bunkei foi atraente para mim, desde o primeiro dia em que ouvi falar dele. Eu sempre fui em Arbonke, ele já faleceu. Ele sempre foi atraente para mim. Ele sempre foi maravilhoso para mim. Deus me fez gostar dele. Deus me fez sentir atração por ele. Deus colocou em mim o desejo de gostar do que eu vejo? Sim. Ah, sim. Por isso, como saber com quem casar? Às vezes vejo, só me recomenda alguém. Eu caso. Enquanto eu penso cuidadosamente e reflito, eu digo, olha, sabe, um dia eu fiz uma visita muito interessante e bastante memorável.
Eu visitei uma senhora e ela era esposa de um homem. E ela me disse, eu preciso beber antes de poder fazer sexo com meu marido. Ela disse, eu preciso ficar bêbada. Se eu não estiver bêbada, eu não consigo porque eu não o amo. Sim. Ela disse que precisa estar bêbada para não perceber o que está acontecendo. Ah, sim. Você está me ouvindo? Então eu preciso que você tenha fé de que vai conseguir aquilo que gosta, diferente dessa senhora que conseguiu algo que não gosta. É por isso que ela precisa beber. Eu não preciso ficar bêbado antes de pregar. Eu normalmente não faço isso. Eu fico feliz só de falar sobre Deus e sobre o trabalho dele. Eu não preciso ficar chapado porque não estou feliz fazendo o que faço. Eu estou feliz fazendo o que faço. Eu fico feliz em dizer que sou médico, totalmente qualificado e licenciado para trabalhar, mas eu estou feliz por ser. Isso me atrai. Eu acredito no que estou dizendo. Eu acredito. Quando essa igreja começou, pode perguntar para quem estava em Nova York e Manhattan. Rua 42. Rua 42. Éramos 5 pessoas. Acredito. Vou compartilhar com vocês o Lighthouse deve estar na América do Norte. Dei 7 pontos. Número 1, número 2. Eu realmente acredito nisso. Acredito que é por isso que vim de Gana. Eu vim para começar a igreja lá. Algo em que eu acreditava. Olho para todos vocês. Alguns vocês são filhos pessoas lá em 1991. 95. Sim, 1995. Quantos não nasceram? Sim, você não nasceu. Levante a mão se você não estava lá em 1995. Quantos tinham menos de 5 anos, não nasceram ou tinham menos de 5 anos? Sim. Ah, sim. E posso dizer a vocês, com apenas 5 pessoas, parecia muito impossível e estranho que essa igreja algum dia pudesse estar neste país, na rua 42 ou... Em qual andar? Não. Aquela mais alta. 43. Começamos na 43. Sim, então, em qual andar? Não. Bem alto. Era alto. É, bem alto. Lá em cima. Achar o caminho 40 com a 10ª rua. Descobrir qual prédio é. Subir ao 43º andar e encontrar a igreja? E eu estou dizendo que a igreja veio para ficar e nós vamos construir e ter nossos membros aqui. Ai, é a mesma coisa que estou falando para vocês. Estou dizendo que estou trabalhando no meio de apóstolos, profetas, pastores, mestres evangelistas. Se o que estou dizendo não precisasse de fé, então você saberia que não vem de Deus, mas como você precisa de fé. É assim que você sabe que vem de Deus, porque você precisa de fé para acreditar. Você realmente tem que dizer, eu tenho. Muitos concordariam comigo que é mais fácil dizer que eu tenho o dom de ser pianista, guitarrista e fotógrafo. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Dom de recepção. Ah, sim. Você não precisa de muita fé para isso. Amém. Levante sua mão e apenas agradeça ao Senhor.
Pai, eu te agradeço pela congregação maravilhosa que está aqui neste acampamento. Assim. Obrigado, obrigado. Obrigado pela sé. Assim. Obrigado pela sé. Obrigado pela sé. Obrigado por dar presentes. Nós gostamos dos presentes. Agradecemos pelos presentes. Nós queremos os presentes. E somos gratos por precisarmos de fé para esse grande empreendimento. Somos gratos. Querido Senhor, obrigado por nos abençoar. Obrigado por entrar em contato conosco. Obrigado por nos incluir neste ótimo trabalho. Nós te damos louvor e glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora, enquanto eu pregava, então ouvi alguém realmente dizer: é por isso que viemos. Essa é a coisa certa a se dizer. Ouvi alguém dizer: você está nos ensinando. Estamos ouvindo. Essa é a coisa certa a se dizer. Sim, ouvi alguém dizer: nós queremos. Essa é a coisa certa a se dizer. Continue dizendo a coisa certa e a coisa vai continuar vindo até você. Ouvi alguém dizer: nós amamos isso. Sim, nós precisamos. Ouvi alguém dizer: nós precisamos disso. Ouvi alguém dizer: é por isso que viemos. Ouvi alguém dizer: aprofunde mais. Ouvi alguém dizer: isso é sabedoria, isso é Deus. Continuem dizendo as coisas certas com a palavra de Deus. Assim, porque vocês são apóstolos, profetas, pastores e mestres ungidos, verdadeiramente abençoados, inspirados e divinamente guiados. Sabe, o apóstolo Paulo disse com grande convicção: vocês são a minha esperança, vocês são as minhas coroas de glória. E eu estou lhe dizendo, à medida que nos aproximamos cada vez mais da marca final, do ponto culminante, você verá que pode facilmente dizer algo assim, com a mesma certeza e confiança. Sim. Em 2 João 5,4 diz: regozijo-me muito por ter encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade. Eu me alegro muito. Uau! Outro diz em João, 3 João, versículo 3: muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram do teu poder. Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. Sim, não tenho alegria maior. Uau! Incrível! E eu sei que você vai andar na verdade. Sabe, quando você trabalha verdadeiramente com dedicação, quando você ama profundamente a Deus e coloca todo o seu coração e a sua alma naquilo que Ele deseja para você e naquilo que Ele está generosamente lhe concedendo. Todas as coisas materiais e terrenas que as pessoas tanto almejam e desejam ardentemente, perdem completamente o seu valor e se tornam absolutamente insignificantes para você. Sabe, desde que comecei a servir ao Senhor, tenho visto coisas que são fantásticas para as pessoas. Hotéis. Não sei qual hotel. Eu não fiquei em casa. Uma vez fiquei hospedado em um hotel. Custava $5.000 americanos por noite. Sim, $5.000 americanos por noite. Quando digo $5.000, não é isso. Para mim é muito dinheiro. Não sei, talvez.
Talvez não seja muito dinheiro para você, mas... E sabe, eu tive uma discussão com minha esposa por causa disso, porque ela me contou os custos, as pessoas que estavam nos hospedando, o valor do quarto, e que ela viu isso. E aí ela, quer dizer, nossa, estava na recepção. Estava na recepção, sabe? E eu falei para ela. Perguntei para ela quanto ela tirou em matemática e estatística, tipo, se ela passou. Foi uma discussão inteira, porque ela insistia que era isso mesmo. Esse era o valor. Eu disse que nunca poderia ser, mas eu estava errado e ela estava certa. Eu mesmo fui lá e calculei, e percebi que mesmo ela não sendo boa em matemática, ela estava certa. Eu vi todos eles. Ah, sim. Tudo que você não pode nem imaginar. E conforme as coisas acontecem, ela simplesmente... É como se não fosse nada, porque seus olhos preferem se concentrar em cumprir aquele dom maravilhoso que Deus te deu. Isso é incrível. Ouço. Eu vejo e ouço isso no reino do Espírito. Eu estou de pé no meio de apóstolos. Eu estou de pé no meio de grandes pessoas. Eu estou de pé no meio de apóstolos. Eu estou de pé no meio de apóstolas. Um apóstolo é enviado para construir igrejas, enviado para pregar, enviado para ensinar, enviado para fazer a obra. Sim, eu estou de pé no meio de profetas. Um dia alguém vai te chamar de profeta e vai te dizer que as coisas que você disse aconteceram. É por isso que a pessoa está te chamando. Tudo aconteceu. Ah, sim. E você me chama de profeta. Seu riso. Assim, você aí. Disseram que eu sou profeta. Sim, está acontecendo praticamente em nome de Jesus. Sente-se. Quando você tem riquezas verdadeiras, as riquezas terrenas, que não são nada, te deixam vazio e não são mais atraentes para você, porque você tem o que é de verdade. É por isso que eu não faço as coisas por dinheiro. Sim. Você raramente me vê fazendo qualquer coisa que tenha benefício financeiro. Verdadeiro. Você raramente me vê fazendo algo que tenha um benefício financeiro muito direto. Sim. É incrível. E apesar disso, não há nada que Deus tenha escondido de mim. A primeira vez que alguém enviou um jato particular para vir me buscar para pregar. Sim. Sabe, eu estava sentado neste jato particular e estávamos voando em alta velocidade, porque no jato particular, eles também têm um monitor que mostra a velocidade e a distância que você está percorrendo. Você estava sentado ali. Eu disse, uau, é incrível. É como se não existisse nada para você. E aí tudo aquilo em que as pessoas depositam suas esperanças e suas vidas, torna-se como grama para você. Em vez disso, você está trabalhando nisso. Estou te dizendo, eu preferia mesmo. Uma das maiores coisas em que estou focado é cumprir meu ministério apostólico, como construir igrejas e estabelecer igrejas. É por isso que estou aqui. Não estou aqui por nenhum outro motivo. Eu quero a igreja.
Quero que a igreja seja estabelecida e forte, cada vez mais forte na América. Sim, sim. E maior ainda. Esse é o motivo de eu estar aqui. É por isso que estou aqui. Ah, estou falando completamente sozinho mesmo? Estão aqui. Garotas, Estou feliz que você veio. diga, continue falando. Diga, continue pregando. Diga, entre em contato comigo. Você está me alcançando. Assim. A igreja aqui vai ficar maravilhada. Sabe quando começamos a igreja na Suíça, que foi a primeira filial, Genebra, a primeira filial da nossa igreja, hoje o filho, um dos filhos de um daqueles primeiros membros, ele é o bispo. Temos um bispo do primeiro amor. Sim, ele é. A mãe e o pai dele ainda estão na igreja. Sim, a mãe e o pai dele ainda estão na igreja do primeiro amor em Genebra. O pastor é filho de um dos nossos ex-presidentes. Um dos nossos pastores. Sim. Ah, sim. Então, na América, veja, alguns de vocês, as pessoas vão te ver, vão te chamar de profeta João. O pastor D ou o apóstolo fulano, dizendo, ei, que menino novo. Eles dizem que é um menino novo, mas eu te digo, não é pela idade. Você ocupa seu lugar à mesa por causa do dom, não por causa da sua idade. Porque a Bíblia nos dá a razão pela qual as pessoas ocupam seus lugares à mesa. O dom abre espaço. Então, mesmo quando não há espaço, só tem 8 cadeiras. 3 aqui, são 6. Uma aqui, são 8. E você veio por causa do seu domingo. Você pode dar uma afastadinha? Pega uma cadeira, pega um cheque e eles se ajeitam. Quantos aqui já viram isso acontecer, de rearranjarem tudo e colocarem mais alguém na mesa? E qual é o motivo disso? É o domingo. E eu te dei os 5 dons. Sem dom de fotografia, sem dom de vídeo, dom de recepção. Engenheiros de som, todos vocês engenheiros de som e todos vocês da segurança, prestem muita atenção. Meninos e meninas, meninos e meninas. Porque hoje em dia a gente nem está mais diferenciando entre meninos e meninas. E veja, assim como isso está acontecendo em um certo âmbito, no âmbito da igreja também. Essa distinção menino e menina, a gente tem que tirar. Masculino e feminino. Agora é só cristão e ungido, e verdadeiro apóstolo, profeta, pastor e mestre. Nem menina, nem menino. Hashtag sim. Não vou dizer, quero dizer, não vamos dizer. Como você chama isso? Até mesmo irmã ou algo assim. Eles não saberão quem é. Quero dizer apenas que o profeta, a profetisa ou o profeta está aqui. Mas o presente chegou. E você sabe que a razão pela qual o Farslaugscheck começou é porque há uma certa intimidação que vem dos adultos. Às vezes, quando você vê um adulto,
Você sabe que esse adulto, quando diz 1995, você já tinha nascido? E percebe que não, você nem tinha nascido. Por isso, você fica intimidado. É por isso que formamos a Igreja Farslove. Porque na Igreja Farslove ninguém vai ficar te perguntando facilmente, em 1995, onde você estava. Porque todas as pessoas não estavam lá em 1995. Mas aos poucos, por causa do seu dom, você vê que um dia você encontra alguém que poderia ser seu pai e diz: Tio Tom, meu filho, tio Tom está aqui hoje. Tio Tom, venha sentar aqui na frente. E você diz: Tia Rosana e tia Letitia, minhas filhas. Quem são as tias da sua mãe? Você diz: minhas filhas, venham sentar aqui na FR. Eu tenho duas das minhas filhas. Duas das minhas filhas que são tias e um filho que é tio. Todos eles estão sentados ali na frente, Lau. E você vê a tia Teresa vai dizer papai porque eles te veem como um pai. Eu disse: você será avisado. Papai. Mas eles dizem: ah, papai, você tem seu pai menor com um rosto redondo assim. É incrível. É incrível? É fantástico? É sobrenatural? Sente-se. Caminho. Deixe isso.